Triambaka yajamahe sugandhim pushtivardhanam urvarukamiva bandhanam mrityos mukshiyamamrita. Om Triambaka yajamahe sugandhim pushtivardhanam urvarukamiva bandhanam mrityos mukshiyamamritat. Om Triambaka yajamahe sugandhim pushtivardhanam urvarukamiva bandhanam mrityos mukshiyamamritat. Om Triambaka yajamahe sugandhim pushtivardhanam urvarukamiva bandhanam mrityos mukshiyamamritat. Om Triambaka yajamahe sugandhim pushtivardhanam urvarukamiva bandhanam mrityos mukshiyamamritat. Saudações, Wagner, Harion. Saudações, Namastê. Boa noite a todos. Bom, estamos começando aqui mais uma live, Escola de Aya. Saudações, Andréia. Namastê. Hoje nós estamos aqui, vamos receber a professora de yoga e psicóloga Andréia Mateus, que vai estar falando conosco sobre cuidados em relação à saúde mental. Isso é muito importante. Eu estava comentando com o pessoal mais cedo, falando que isso tem uma importância grande para todos, né? Todos. E é importante lembrar, não esquecer que nós estamos ainda dentro de uma pandemia, né? Então a pressão é grande, né? Tem muitas situações assim de estresse, né? Que podem estar prejudicando a nossa saúde mental. Mas então dentro desse panorama de que é importante para todos, né? Eu ia pedir uma gentileza de vocês, se vocês pudessem pegar esse aviãozinho que está na parte do vídeo do telefone de vocês e tá convidando alguém, uma pessoa. Se quiser trazer 5, melhor. Manda para pessoas que você acha que de repente vai conseguir, vai ser interessante participar dessa live e escutar a nossa convidada, tá? Só dá um cliquezinho ali, vai abrir os contatos de vocês, escolhe ali uma galera que você acha que vai ser interessante e chama para a live, participar aqui com a gente dessa troca de conhecimento, que é muito importante para todo mundo. Enquanto vocês estão chamando alguma pessoa conhecida que vai interessar a live, eu vou convidando já a professora Andréia Mateus para participar já conosco da live. Saudações, Andréia. Namastê. O som tá legal? Como é que tá? Tá bacana? Tá bom, tá tranquilo. Beleza, beleza. E resolveu aquele problema com o Instagram, né? O Instagram estava querendo dar uma rasteira em você, né? Por causa da câmera, não foi? Mas está resolvido. Vez, né? Vai entender, foi só uma vez. Cara, é isso que eu gosto de falar com as pessoas, porque não sei se você já reparou, mas a galera gosta de criar expectativa, né? E eu falo, cara, olha só, tecnologia falha, cara. Acontece, né? Isso acontece. É uma plataforma grande, quantas pessoas não devem usar diariamente o Instagram? Então, às vezes, sai alguma coisa errada, cara. E não é nem culpa nossa, né? Às vezes é do lado da plataforma que dá esses problemas. Você vai checar a tua aparelhagem, está tudo funcionando, beleza, mas não está dando certo, tá? Acontece. Entendeu? A gente tem que aprender a lidar com essa adversidade, né? Com as situações. Como é que eles chamam? O imponderável, né? Aquilo que não dava para prever, cara, mas aconteceu. Então a gente tem que lidar. E isso é legal também, né? De certo modo, eu na época que eu fui católico, né?
a gente escutava isso das freiras, das madres, né? Que era uma misericórdia de Deus, né? Dar essa oportunidade de você estar lidando com a adversidade e aprendendo a lidar bem com ela, né? Então, namastê, boa noite, Harion. Mas agora, então, eu passo a palavra. Saudações, namastê, Sabrina. Eu passo a palavra para você, Andréia. Fica à vontade aí, falando sobre saúde mental, cuidado integral em saúde mental. Vamos lá. Então, quando a gente pensou nesse bate-papo com esse tema, eu acho que tem a ver com uma coisa que tem bem a ver com o que todo mundo conhece como saúde mental, nesse sentido mais da psiquiatria, das disfunções, da reforma psiquiátrica, né? E aí, como é que a yoga entra nisso? Mas, Alexandre, eu queria dar um passinho atrás. Sim. Um passinho atrás. Porque, assim, eu acho que tem uma coisa que é legal, que todo mundo hoje fala em saúde mental. Vou cuidar da minha saúde mental. Aí vou para um spa. Vou cuidar da minha saúde mental. Vou tirar férias, sei lá, num lugar paradisíaco. Vou ficar um mês lá. E é tão maravilhoso que eu volto precisando de mais um mês de férias para descansar das férias. Mas, né? E isso vocês acham que é cuidar da saúde mental, né? E assim, eu acho que tem um aspecto da saúde mental que é cuidar do seu cotidiano. Não adianta você viver 11 meses do ano pensando no 12º, que é o de férias, que aí sim você vai relaxar, aí sim você vai dizer... Não! Assim, saúde mental tem a ver com agora, assim... Minha vida está boa agora? O que eu preciso olhar na minha vida agora? O que eu preciso consultar na minha vida agora? Né? Isso é muito importante. Senão, acontecem coisas como o que aconteceu comigo ontem. De um ser humano que não podia desviar na hora que eu estava atravessando. Não podia fazer isso. Aí eu tive que dar um salto para trás. Aí quando eu dou um salto para trás e olho para ele e faço assim, ele tem tempo de parar, de me xingar. Aí eu digo para ele, eu não vou brigar com você, e sigo. Aí ele dá a volta, porque ele aí ficou na... Entende? Essa pessoa não está com saúde mental, porque provavelmente a vida dela não está boa, o agora. Então, assim, e aí a gente vai falar do agora, transporte público, porque a saúde é muito mais do que a ausência de doença, né? Transporte público, boa alimentação, lazer, acesso à cultura, né? Relações de trabalho, né? Então, assim, eu queria dar esse passo atrás, porque eu acho que a yoga também entra aí, você não acha? Tem tudo a ver, claro. Entrar nos disfuncionais e tal. Tem tudo a ver, é isso mesmo. Tá perfeito. Tá perfeito. Eu acho que a questão toda é essa, né? É você ter um entendimento que yoga não é só asana, isso é a primeira conta, que a apresentação do yoga pra gente é asana. Inclusive, o pessoal até faz camiseta, asana é o começo. Porque geralmente as pessoas vão por causa de asana. Ah, eu tô precisando de ajeitar minha coluna, falando que yoga é bom. Cara, yoga é tudo, né? É amplo. Então, você vai cuidar da tua afetividade, você vai cuidar do teu físico, mas também vai cuidar do teu emocional, do teu mental, da tua espiritualidade, que não necessariamente passa pela religião. Importante isso. Porque o yoga, ele não é religião, porém, yoga não renega a existência de Deus. Isso é muito importante. Até porque existem escolas na Índia que são materialistas. Elas não acreditam em Deus. Então você vê, a Índia, de certo modo, ela desde a antiguidade ela tem dado um exemplo de como é que é importante nós aprendermos a convivermos com aquilo que é diferente de nós. É a unidade na diversidade. E hoje está sendo muito falado sobre isso, que também isso passa pela saúde mental. Eu não tolero o outro. E aí, quando a coisa fica feia, eu quero destruir o outro. A loucura é nesse nível, né? O cara vai ficando perturbado, porque ele também não se ancora, né? Ele não se situa de quem ele é e quem o outro é. O outro é meu irmão, cara. O outro é da mesma espécie que eu. Então não tem essa história de destruir ele, né? Então, à medida que a gente vai entendendo quem somos nós e qual é o nosso papel dentro desse contexto que é chamado de sociedade, eu mudo o rumo da minha vida.
eu começo a dar outro tipo de direcionamento, né? Então, a saúde mental, na visão do yoga, ela vai estar transitando em todas essas possibilidades aí do ser humano. Porque o yoga ele foi criado para erradicar a miséria humana. A miséria humana física, que são casos das doenças, né? Físicas, palpáveis, coisa de cirurgia, você não precisar, você cuidar da tua alimentação, mas também cuidar da tua emoção, da tua afetividade. Como é que se relaciona com aquilo que... como é que chama? Com as rejeições. Eu gosto de falar em rejeição porque nós somos muito rejeitados, todos nós. Não é uma coisa de fulano. Todo mundo é muito rejeitado. E não é só rejeição afetiva. No primeiro momento a gente pensa nisso. Poxa, aquela mulher me rejeitou. Pô, aquele homem me rejeitou. Não. Você é rejeitado no trabalho. Você tenta apresentar, às vezes, um projeto e, olha só, me corrija se eu estiver errado. Você tenta implantar uma ideia que você teve, às vezes até fruto de uma experiência ou de um curso, de um livro que você leu, alguma coisa, ou simplesmente você acordou com aquela ideia, teve uma inspiração. E você tenta implantar aquilo no teu trabalho e é uma coisa perfeitamente viável. Mas alguém no trabalho resolve que não é. E esse alguém, hierarquicamente, está acima de você. E aquilo não vai ser. Isso é uma rejeição. A ideia é boa. Todo mundo no trabalho gostou. Mas o homem da caneta não gostou. Sabe? E aí rejeitou você. Então também aprender a lidar com isso é saúde mental na visão do yoga, né? Sim, sim. O que você estava falando, eu estava pensando aqui, né? Essa coisa de construir o agora, não, o agora não é mágico, né? Porque às vezes tem uma ideia também assim, que felicidade é vou construir o que eu quero, vou ter não sei o que, vou plasmar e tudo vai vir. Não é assim, né? Não, não. A dor, assim como a morte, a dor faz parte da vida. São duas coisas que fazem parte da vida, a gente não tem como escapar. E tem uma sabedoria nisso. E aí eu acho que o yoga também ajuda nessa questão da saúde mental mais ampla, sem entrar nos quadros psiquiátricos propriamente dito, né? Porque te ajuda a viver serenamente as controvérsias, porque elas não vão deixar de vir. Mas o como você vive faz toda a diferença. Sim, perfeito. O segredo é o como. Saúde mental tem muito mais a ver com o como do que qualquer outra coisa. Como eu vivo as situações que me são colocadas. Como eu faço para vivê-las. Situações que eu nunca vi, tudo bem, eu vou fazer do melhor jeito possível, eu faço balanço ali na frente. Se deu ruim, eu vou aprender com o que deu ruim da próxima. Do bom, por aí. Né? Vai, isso aí. Mas para isso, saúde mental é isso, né? Você poder estar aberto, inclusive para saber que você vai errar. Você não vai, você vai fazer e não vai ser o melhor. E digerir isso, e poder olhar, dizendo, tudo bem, podia ter feito melhor aquilo, podia ter feito de outra. Tudo bem, faz parte, né? Faz parte. Faz parte. E é isso que constrói o agora. O agora é cheio disso. O futuro não é, né? O que eu vou fazer, o que vai, é futuro. É o agora. Sim. E o yoga acho que traz isso. Essa coisa de você sustentar ali no ácido, né? Sustentar no desconforto, né? Porque algumas vezes o ácido é desconfortável. Não fica confortável. Sim. Não, com certeza. E, inclusive, você aprender a lidar com isso, né? Porque, por exemplo, hoje eu estava conversando com os alunos na aula e eu estava falando sobre a questão do tempo das coisas, né? Porque nós recebemos uma série de estímulos o tempo todo, dizendo que nós temos que estar no ponto B, só que a nossa capacidade é para estar no A+1. E para chegar ao B, eu vou precisar de mais 9. Eu estou só no A+1. Então, eu tenho que tentar não perder o ímpeto, a vontade de chegar até o B, porém, eu tenho que me dar conta de que hoje eu só consigo A+1, sem me ferir. Essa é a ideia. Isso tocando asana, mas a gente pode botar pranayama também, pode botar tudo. Sabe? Alimentação. Isso, alimentação. Não é fácil fazer uma boa alimentação. Muitas vezes você está no A menos uma até. Exatamente, acontece. Mas olha só, também tem isso, né? O que você pode fazer. Porque, por exemplo,
eu falo para vocês o seguinte: a alimentação é uma área que passa por um conhecimento constante. Porque, principalmente, se você precisar trocar a alimentação. E olha só, quem está falando para vocês é uma pessoa que tem sangue O positivo. Sangue O positivo é sangue de pessoas que têm uma ancestralidade de comedores de carne. Essa que é a realidade. Agora, o que acontece é o seguinte, vê bem. Aí vai entrar um outro fator, que é um fator kármico, que o yoga entende como sendo um fator importante. Se eu viesse de uma linhagem todas de O, seria muito mais difícil eu parar de comer carne do que do jeito que aconteceu comigo, que eu tinha A, tinha B no meio do caminho. Isso também tem que ser levado em consideração. A pressão orgânica que você sofre. Porque muitas vezes a pessoa fala assim, ah, não, cara, eu descobri numa palestra que, porra, eu tenho que parar de comer carne porque eu tô querendo praticar yoga com mais dedicação. Só que, vê bem, isso aí é na tua mente. O teu corpo não sabe dessa história ainda. Até porque ele vem há décadas comendo carne e se sentindo bem. Você não estava passando mal. É diferente de você estar comendo carne e passando mal. Foi o que aconteceu comigo de cara quando eu comecei a praticar yoga e percebi que alguma coisa me fez mal num prato que eu comi. O que eu fiz? Eu fiz isolamento dos alimentos. Eu comi de novo tudo que eu tinha comido naquele dia, que me fez passar mal, e fiquei me observando. E descobri que a carne de porco, eu já não conseguia mais digerir aquilo. Então, foi dessa maneira que eu consegui fazer. Agora, tem um detalhe. Nem todo mundo tem essa calma. Parar para observar o que foi que deu ruim, né? O que foi que deu ruim? Por que eu não me senti bem com isso? Entendeu? Então, é esse tipo de cuidado. E aí é lógico, né? Você vai aprendendo a lidar com as coisas. Eu vou dar um exemplo, bom. Uma coisa que eu, particularmente, eu acho perigosíssima. Perigosíssima. E as pessoas, eu vejo as pessoas que comem na rua. Maionese. Cara, se eu comer maionese, eu vou comer na minha casa, na tua casa. Na casa de uma das pessoas que está na live. Sabe? Sim. Na rua, nunca vou comer maionese. Eu já até falei aqui numa outra live que eu não como empadão, porque eu sinto azia. Então isso é um outro fator. E aí, vê bem, na minha opinião, isso é um fator de amadurecimento, que tem a ver com saúde mental. Eu tenho, de um lado, o prazer do empadão. Vê bem, perceberam que eu não disse que empadão é ruim? Não disse que o sabor do empadão era ruim. Eu disse que eu sentia azia. Então eu coloco a minha saúde, meu bem-estar de um lado e boto o prazer de comer o empadão do outro. E aí, à medida que a minha consciência vai gerenciando esse processo de prazer e de mal-estar, a minha balança vai pendendo para o lado do bem-estar. Por isso não comer o empadão. Porque se eu comer empadão, eu vou sentir azia. E eu não quero sentir azia e também não quero tomar medicação. Eu acho até que na live eu comentei que o meu irmão fez a outra opção. Meu irmão mais velho, ele fez a opção de comer o empadão e tomar um remédio para azia. Porque ele também sente a azia. Entendeu? Então você vê que são escolhas diferentes. Eu estou falando isso, não estou julgando ele, não. É uma escolha dele como é uma escolha minha. Mas é importante isso. Isso é que o yoga está trazendo para a gente. É uma escolha sempre consciente. Eu sei o que eu estou fazendo. Então eu sou o responsável por isso. Por esse problema. Tanto pelo mal-estar quanto pelo bem-estar. E eu não tenho com isso, eu não tenho nada para reclamar com ninguém. Essa que é a realidade. Eu não estou vendo o microfone hoje. Tá sem microfone? Tô sem? Ah, Tá... beleza. Ah, é? Não, tá legal. Tô escutando. Não, agora cortou o som. Cortou. E agora? Tá legal, agora tá legal. Ah, porque eu cortei porque eles começaram a latir. O vizinho chegou, né? O vizinho chega aqui em casa, eu sei a vida de todos os vizinhos. Impressionante. São muito fofoqueiros. Tranquilo. Mas assim, olha só. Aproveitando, Andréia, esse comentário que a Roberta tá falando, da sacada, eu falo sempre isso nos vídeos que eu posto no YouTube. O pensamento analítico, você se analisar e você refletir, a análise faz você descobrir coisas que você até então não tinha percebido.
E a reflexão, ela vai ajudar você a consolidar esse conhecimento em você. Porque não adianta, eu assisto uma palestra sobre nutrição, pô, vem uma porção de informações legais ali. Se eu não colocar isso em prática na minha vida, se eu não analisar como é que eu vou colocar isso em prática, em que contexto, por isso que eu falei no início que na questão da nutrição também é um estudo grande, até para substituição de alimentos. Por exemplo, a pessoa que se sente mal por parar de comer carne, ou ela tem que ir mais devagar, e aí o que eu falo para ir mais devagar? Ela espaçar a ingesta de carne, porque olha só, gente, na boa. Eu já fui à churrascaria. Uma coisa é você comer um bife a cada 15 dias. Outra coisa é você comer um bife cada vez, um por mês. Outra coisa é você comer um bife a cada refeição. É completamente diferente. Completamente diferente. E o que acontece é o seguinte, por que é que nós estamos comendo carne? Por causa dos aminoácidos que tem a carne. Aminoácidos são necessários. Vê bem, a Andréia tem uma necessidade e o Alexandre tem outra necessidade dos mesmos aminoácidos. Porque nós temos organismos diferentes. Pode ser que a Andréia precise mais ou pode ser que ela precise menos do que eu desses aminoácidos. Então isso vai influenciar na questão da carne. Agora, tem muita gente que nem sabe dos aminoácidos. Como é que você vai gerenciar? Por isso que eu falei que é um estudo. Você pesquisar, entender, até para você substituir alimentos e não ficar com um problema de saúde física por causa de uma escolha inadequada, né? Sim. Você estava falando, e aí eu estava pensando assim, a Gestalt, as bases dela, teoria organísmica, fenomenologia, existencialismo, a própria questão do Reich. Para a gente, saúde é sempre o equilíbrio entre o organismo e o ambiente. E com as escolhas claras. Então, isso que você falou, né? Você pode escolher comer o empadão e pode escolher não comer. Só você vai saber o que pesa melhor para você. Comer, claro. Ficar vazia, tomar remédio, não comer, querer outra coisa. Para a gente, isso é saúde mental. É você poder fazer escolhas conscientes, assumindo. Porque, assim, toda escolha tem uma perda e um ganho, né? Claro, toda. Fiz uma escolha e aí vai dar sempre tudo certo. Não. Escolhas têm perdas e ganhos e é um mergulho no escuro. Por isso que o Sartre, que é o existencialismo, né, fala que o sujeito livre é o sujeito da angústia. Porque toda escolha, e por isso que muitas vezes as sociedades querem grandes pais, né, grandes patriarcas, que, né, por isso os grandes ditadores, porque aí é aquele que vai me guiar, né? Exatamente. Parece mais fácil, não é? A conta disso é alta, mas isso é uma outra live. Né? Com certeza, com certeza. Tudo tem um preço assim, para ser pago, né? Tudo tem um preço, não é? Sim. Mas ser livre também é angustiante, porque é isso. Você faz uma escolha, e é isso. Se você escolhe comer empadão, vai ter uma consequência. Se você escolhe não comer, vai ter outra. Exatamente. Né? Então, vai ter ônus e bônus. Sim. E esse é o equilíbrio da saúde mental, é você lidar com a sua escolha, assumir a sua escolha, assumir os riscos dessa escolha. Por isso que o sujeito livre é um sujeito angustiado. E olha só, eu vou falar uma coisa para vocês que pode parecer uma coisa óbvia, mas não é. Fiquem atentos aos seus prazeres. O rolo está aí. Porque você vai ter a mente ela vai querer repetir a experiência prazerosa. Só que a experiência prazerosa, lembra do empadão? Ela pode ser complicada para gerenciar. Então a gente tem que ficar muito, não é nem tanto aquilo que me causa aversão, ou aquilo que me causa dor, porque isso aí eu vou evitar de qualquer forma. Eu não quero sentir dor. O rolo está no prazer. Então, quanto mais a gente conseguir transmutar prazer em saúde, em bem-estar, em boas experiências, melhor. Essa é a qualidade. Porque você muitas vezes... Mas lidando com a frustração também, entendeu, Alexandre? Claro, porque com certeza. O que é o vício? É uma necessidade constante de aliviar um vazio, de aliviar uma frustração. Isso que gera o vício. E o vício é sempre prazer. Seja, sei lá, álcool, droga, sexo,
compra, comida, a gente tem vários. Trabalho, é? Trabalho, né? Porque também te dá um lugar identitário Sim, sim, forte. Às vezes nem é a questão econômica, é a questão da identidade. Eu sou tal coisa, né? Eu exatamente. sou fulano, eu sou... Então, assim, por quê? Porque tudo que vira vício vira um tampão para você não lidar com o raio da frustração, né? Sim, sim, Que é o grande... sim, Mas sim, também não tem outro jeito, a gente não foge disso, isso faz parte da vida. Então, quanto mais cedo a gente aprender a lidar, é melhor. claro. É o que o Sartre sempre fala, né? Assim, quando ele fala das escolhas. Ele tem uma frase que é muito bonita, que ele fala assim: não importa o que o mundo fez de você, mas o que você faz com o que o mundo fez com você. Né? Ou Bacana. seja, por mais que seja cruel, a gente sempre tem a escolha de fazer diferente, né? Sim, A gente escolhe como que a gente vai... A gente, em última instância, escolhe com a catástrofe que bateu na nossa porta. Como que a gente vai fazer com ela? O que a gente vai fazer com aquela experiência, né? Por mais cruel que ela seja. sim, sim. O Patanjali, o codificador do yoga, ele não criou o yoga, codificou, organizou o yoga. O yoga que nós temos hoje é graças a ele. O que acontece é isso. Olha o que o Patanjali fala. Que no bojo de toda experiência prazerosa vem dor. Aí tu fala assim, pô, Alexandre, que história é essa de dor, cara, da experiência prazerosa? Vê bem, eu acredito que a maior parte das pessoas que estão nessa live gostam de comer pudim de leite. Só que chega uma hora que o pudim de leite acaba. A Aí impermanência para bom e para mal, né? a pessoa internamente fala assim, puxa, podia ter mais um pedacinho, né? Porque estava tão gostoso, podia ter mais um pedacinho. Isso já é a dor. Esse sentimento de que poderia ter mais um pedacinho, isso já é a dor. É que muitas vezes nós não mensuramos o que é dor. Entendeu? Principalmente essa dor que é mais sutil, que é uma dor existencial, uma coisa mais difícil de você detectar. Por isso é que no yoga a gente fala tanto de você se voltar para você, que é para você perceber essas nuances. Estou sentindo admiração ou inveja? Porque na mesma situação, são sentimentos completamente diferentes. Entendeu? Ainda bem que isso não me pertence. O E vou Wagner está dizer falando. mais, é sinal de saúde, porque isso também a Gestalt fala. A Gestalt sempre fala da gente integrar as partes que a gente não quer ver. Então, existem sentimentos que são socialmente chamados de feio. Você acabou de dizer, a inveja. Sim, Ok, se eu me pegar com inveja de alguém, pode ser que aconteça. Eu não boto minha mão no fogo por mim, não, na boa. sim, Não boto. pode. Depois de séculos de terapia, o lado bom disso tudo é que eu posso dizer, não bota a mão no fogo por mim. Posso ser uma pessoa que já sentiu e provavelmente vai sentir inveja. A questão é, o que eu faço com isso? De novo. Tá, tô com inveja. Beleza, vamos lá, vamos olhar para isso, né? Por que eu tô com inveja? O que tem naquela pessoa que me faz ter inveja? O que está faltando na minha vida para que eu não consiga admirar, mas invejar? Porque isso é diálogo e aceitação do que a gente é. Sim, 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 sim. Somos Isso aí. humanos, passíveis de tudo, de sentir raiva, de sentir medo, de sentir inveja. Sei lá, tantos outros sentimentos, né? Então, assim, o problema não é sentir a raiva, agora o que você faz com ela? Que nem o cara Claro, ontem, que queria me bater porque eu fiz assim pra ele. O que eu podia fazer ali era não sentir raiva dele. Eu olhar e dizer, essa pessoa precisa de reza. Né? Vamos rezar por ela. Mas não é? Eu também podia sentir claro. raiva, mas o que ia adiantar? Eu consegui ali me deslocar. Em outros momentos, talvez eu não consiga, sabe? Talvez em Sim, outros momentos eu me embole com a raiva da pessoa, porque toca na minha. E aí tá, sentir raiva. Agora, o que eu faço com isso? O que eu faço com isso essa aí. raiva? Saio matando os irmãozinhos todos? Ou, né? Uma possibilidade. A outra é, não, peraí. A raiva tem um É, lado protetivo, o que eu sim, faço, né? Por que eu estou sentindo raiva? O que está sim. acontecendo comigo? É porque também tem isso, né? Muitas vezes nós somos pegos num dia difícil.
Sim. Estamos, às vezes, desatentos ao contexto geral. Não é o caso em si, você está atento, mas ao contexto geral, você... E aquele caso, né? Às vezes ainda está faltando treinamento em mim de não reatividade. Entendeu? Porque, às vezes, eu acho que eu já estou preparado suficientemente para não reagir a todo tipo de situação. Só que aquela ali, com o calcanhar de Aquiles, eu ainda reajo. Sabe? Tudo bem, ainda não estou pronto? Tudo bem, vou continuar me preparando, continuar me aprimorando, faz parte. Tirar aquele peso de culpa de cima, naquela coisa toda, de fracasso, nada disso, nada disso. É simplesmente seguir em frente. Porque saúde mental é isso. É que nem quando faz um asana que você fica com dificuldade. Toda vez que tem um asana que eu fico com dificuldade, eu fico irritada. Aí eu tenho que parar. Tem um que você me passou, que eu fiquei no início, cara, agora eu estou conseguindo fazer. E eu tive que trabalhar minha raiva. Não consigo. Vamos lá. É a transmutação, né? Isso é muito bacana, cara. Isso é muito legal. Você lidar com a tua dificuldade momentânea, sabendo que amanhã é outro dia, né? Vamos ver como é que vai estar amanhã. Hoje eu vou fazer o meu melhor. E a vida segue, sabe? Eu fico vendo algumas pessoas... Eu não gosto de ficar emitindo juízo de quem quer que seja, até porque eu não conheço tanta gente assim, né? Mas, por exemplo, no Instagram, eu fico vendo algumas pessoas fazendo certas posturas e, na boa, eu te digo que não é praticante de yoga. Não é praticante de yoga. Fez ginástica olímpica, fez alguma outra coisa, mas yoga não. Por quê? Porque depois de mais de 30 anos praticando e ensinando yoga, só pelo jeito da pessoa andar, você fala se é um praticante de yoga ou não. E, gente, isso é igual para quem lida com balé, cara. Quem é do métier do balé, se vê uma pessoa andando, fala, pô, aquilo ali é um bailarino, cara, aquilo ali é uma bailarina. O jeito, cara, são trejeitos. São coisas que são construídas ao longo de décadas de prática, de aprimoramento. Então você olha e você fala assim, cara, essa moça foi bailarina. Tem professor de yoga que fala, ó, essa moça foi bailarina. Eu conheço pelo jeito de andar, pelo pé. Ela não é praticante de yoga. Geralmente praticante de yoga tem o pé assim espalhado, cara. Já viu bailarina que o pé é todo assim? Aquela sapatilha não deixa... sapatilha aperta. Não deixa nem o pé respirar, cara. Entendeu? Então, quer dizer, a gente conhece, cara, pelo jeito da pessoa de se movimentar que você vê, porra, é um ginástica... Aí o pessoal tira para tirar foto, mas aí tem um fator também de ego, daquela coisa toda que a gente já sabe, entendeu? A gente não tá atrás disso, né? Tá buscando outras coisas. Você vê que a gente tá falando sobre saúde mental. E aí você às vezes vê pessoas que aparentemente, fisicamente falando, são muito saudáveis. Quando você começa a conversar com a pessoa está num total vazio, cara. Ela está totalmente perdida, totalmente desconectada de quem ela é. Entendeu? Aí, porra, de que adianta você ter um físico exuberante? Eu estava vendo ontem, nesse negócio aqui mesmo do Instagram, negócio de fisiculturismo, que deve acontecer com vocês, como acontece comigo, acontece com todo mundo. Que o algoritmo te oferece algumas coisas que... Por que eu estou vendo esse troço, cara? Inclusive, até eu falo para vocês, que eu já fiz. Tem umas coisas assim meio bizarras que aparecem, que eu pergunto lá pro algoritmo, por que eu estou vendo aquilo? Aí ele meio que pede desculpa e fala assim, da próxima vez eu vou mandar uma outra coisa melhorzinha para você. Estou falando sério, não é diferente disso não. Ele não verbaliza, mas ele escreve sobre esse tipo de coisa. Então, mandou lá uns caras fisiculturistas, eu fiquei olhando, cara. A coxa de um cara era mais larga do que o meu tórax, cara. E o meu tórax não é estreito. E, cara, aquilo é trabalhado, cara. Eu fiquei olhando assim, fiquei pensando comigo mesmo. Falei, meu irmão, a energia que esse cara gastou, cara, tempo, sabe? Para poder ficar nesse estado. Agora, pergunto para vocês, para quê? Eu sei que tem dinheiro envolvido na história, que às vezes até a subsistência desses caras. Aquele prêmio é um prêmio grande, ele vai ficar 6 meses sem precisar se preocupar com os boletos, 1 ano, pelo prêmio que ele ganhou. Eu entendo isso tudo, que é uma coisa do capitalismo. Mas, cara, para mim, né? Para minha cabeça, não faz o menor sentido aquilo, cara. Você gastar um tempo disso, sabe? Se preparando para ter um corpo, o braço dividido. Aquilo ali pro pessoal que é de anatomia, porra, é adorável, né? Você vê o corpo da pessoa todo dividido e hipertrofiado, cada músculo se ressaltando, mas, enfim.
são gostares, né? São prazeres, né? São desejos. Sim. Eu estava pensando no negócio, não sabe, fugiu da minha cabeça? Quando você estava falando, eu estava pensando. Às vezes Era sobre o acontece. quê? Lembrei. Era sobre. Você estava falando de corpo, de coisas mais acrobáticas, né? Pelo que eu entendi. Sim, De sim, posturas mais, né? Aí eu estava me lembrando aqui que muitas vezes, principalmente lá no NISE, mas eu já ouvi isso em outros lugares, as pessoas me perguntarem se elas podiam fazer yoga, se elas tinham corpo para yoga. No caso, para os asanas. Porque eram gordinhas ou porque, né, não eram atléticas. E eu acho que tem muito a ver com isso, né? Às vezes a yoga vende uma imagem que nem é a dela, assim, tipo, parece que você tem que ter um determinado corpo, você bota o pé na orelha e não sei o quê. E sim, eu tive a impressão que para um determinado público inibe, pelo menos na minha prática, entendeu? No que eu vi com essa pergunta. Porque foram várias vezes que várias pessoas diferentes me perguntavam: professora, eu quero muito fazer yoga, mas eu tenho corpo para yoga. Eu falei, mas se você tem corpo, você está encarnado, está aqui dentro, você tem corpo, você faz yoga, né? Mas eu entendi a claro. pergunta, sabe? É que eu brincava ali, porque imagina, você tem que você chegar para alguém e dizer assim, se eu posso fazer uma coisa que eu quero fazer, porque eu não estou no padrão, né? É Sim, difícil isso, sim. não é fácil. Né? E aí É, eu também me lembrei de uma experiência do CAPS, sim, uma rodinha que a gente tinha de corpo, em que a gente fazia algumas posturas muito assim, montanha, aquelas posturas bem. Foi muito curioso que uma paciente do CAPS, ela tinha umas unhas, era a cuidadora para cuidar, precisava de podóloga, não conseguiam fazer a unha dela estava enorme, toda infeccionada, olha, um monte de problema. E aí, numa das aulas, ela olhou para o pé. Ela olhou para o pé. Ela olhou para o pé, e eu não sei coisas, né? Ela se deu conta de como estava o pé dela. E ela falou que não queria mais ficar com o pé assim. Pela aula de yoga, ela começou a cuidar do pé dela. uma Parece uma coisa consciência boba, corporal, né? Alexandre, mas não Mas é uma é. consciência. Exatamente, ela integrou o pé ao corpo. Qual é a Sim, explicação que eu dou? Ela integrou que aquele pé faz parte dela e que precisa ser cuidado. Ela olhou, ela tomou consciência de uma parte do corpo dela que ela estava inconsciente. Por isso que ele ficava largado. Então, olha quantas coisas uma prática de yoga, uma prática de não foi nem de yoga, porque yoga são sim. passos, né? De asana, olha o poder disso. Vou comentar uma coisa com vocês. Quando eu comecei a praticar yoga, né, eu praticava numa escola de yoga em Vicente de Carvalho, e a maneira de se ensinar yoga lá era através do modelo. Você fazia e a turma acompanhava. É uma forma de trabalhar, não está errado nem certo. É uma forma de trabalhar. E aí eu adotei esse sistema, que era o único que eu conhecia, e eu comecei a dar aula desse jeito. E no primeiro ano de yoga, eu tive um desenvolvimento absurdo, bizarro mesmo. Alguns asanas impensáveis de fazer, eu conseguia fazer. Porque eu passei a fazer todo dia. Virou cachaça. Todo dia eu fazia. Eu fiquei viciado em yoga, em prática de asana. Viciado. Eu cheguei a fazer 3 séries por dia, 3. Manhã, tarde e noite. Um belo dia, cheguei de manhã nessa academia, que eu fazia aula nessa escola, Vicente de Carvalho. Não consegui fazer aula. Sentia dor pelo corpo todo, todo. Parece que eu tinha sido atropelado. Não tinha resfriado, não tinha nada. Nessa época nem sonhava em Covid, nada. E aí, de novo, né? Mesmo sem ser orientado, eu fui analisando e refletindo sobre tudo que estava acontecendo comigo. E decidi parar uns 2 dias de fazer asana. 2 dias. Para mim, era impensável um troço desse. As dores sumiram todas. Aí eu fiquei pensando assim, cara, o que está acontecendo? Eu posso estar praticando e captando mais energia do que eu consigo lidar com ela. Foi essa a conclusão que eu cheguei.
Então, a quantidade de prana que eu tinha no organismo era tão grande que a minha estrutura corporal não comportava. Então você vê o seguinte, diferente do que nós temos no Ocidente, o muito é tão ruim quanto o nenhum. Você tem que ir na dosagem certa. É bom fazer todo dia? Todo dia. Uma série. E você observa se uma série por dia tá legal para você. Entendeu? Porque 3 séries, para mim, foi muito. Se eu tivesse feito só 2, ou só uma, não teria sentido nada. Então, isso foi um aprendizado que eu aprendi com dor, mas analisando e refletindo. Analisando e refletindo, para entender o que está acontecendo. Sim. Então, esse tipo de experiência, para mim, me valeu muito no sentido do seguinte: praticante de yoga, de um modo geral, é que nem vinho. Quanto mais velho vai ficando, melhor é. Aí entra uma outra história agora. Alexandre já dando aula de yoga. O que eu passei a observar? Lembra que eu falei? Eu fazia junto com os alunos. Sim. Às vezes eu me distraía e eu fazia do jeito que eu fazia em casa, sozinho. Os alunos olhavam e falavam assim, caraca, meu irmão. Aí o que eu fiz? Eu criei um parâmetro. Eu criei um destino. O aluno passou a ter ideia de que ele tem que chegar naquele padrão. Ele não levou em consideração que eu já estava praticando há 3, 4 anos aquilo ali. Todo dia, diferente dele que praticava terça e quinta, ou segunda e quarta e sexta. E que ele, de repente, tinha um tipo de corpo, estava passando por um momento de tensão. Nós sabemos da questão emocional que reflete no corpo, que cria as tensões, né, as coraças, e ele teria mais dificuldade. Então, vê bem, eu comecei a parar de fazer esse tipo de prática, ou seja, eu dei uma mudada completamente na minha maneira de trabalhar, porque os alunos começaram a se lesionar, cara. Ainda agarrados ao padrão da educação física, que tem aquela coisa de não, tem que fazer naquele nível que está ali, e não se respeitando, porque olha só, cara, você fez, eu olhei para tua carinha e falei assim, cara, nem aparentou ter sentido dor, cara. Só de eu tentar, a dor já chegou. Então eu tenho que dar uma segurada. Mas muitas vezes o pessoal não faz isso. O pessoal força a barra, se lesiona, querendo chegar no teu padrão. Não é assim. Aí depois de um bate-papo, tomando um chazinho contigo, descobre que você pratica aquilo ali há 12 anos, há 15 anos. Pô, diferente de mim que cheguei há 15 dias, cara. Entendeu? Então, como eu tinha muito aluno chegando e saindo, isso é uma constante nas escolas de yoga, eu comecei a me deparar. Eu falei, cara, eu vou ter que mudar, porque a ideia é essas pessoas terem saúde. Não é virem para a escola de yoga e se machucarem. Não é assim. E eu não falo mal da educação física. O que eu falo é em favor da prática do yoga, tentando descondicionar as pessoas do padrão da educação física, que é o padrão praticamente reinante para todo mundo. É muito difícil uma pessoa que tenha feito, sei lá, primário, ginásio, segundo grau no Brasil, que não tenha em algum momento trabalhado com educação física. Então, a pegada é diferente. Tanto é que, na prática de asana, você muitas vezes tensiona uma parte do teu corpo e a outra parte do teu corpo você tem que relaxar. Então, nós não temos essa visão aqui no Ocidente. Isso é uma coisa totalmente diferente. E aí eu pergunto para vocês, o que adianta eu ficar preocupado com um problema que eu talvez eu possa resolver segunda-feira, eu estando sábado à noite numa festa, eu vou resolver o problema? Então, cara, eu aproveito a festa do sábado, cara. Quando chegar segunda-feira, eu vou tentar resolver o problema. É isso. O yoga ensina isso pra gente. Que isso é o correto pensar, o correto projetar a mente. E assim é o meu corpo. Para que é que eu vou ficar tenso se eu posso ficar relaxado? Eu só tensiono a parte que é importante tensionar. A que não é importante, eu relaxo. Porque a ideia do yoga, eu estava até falando isso hoje na aula, é você usar o mínimo de energia para obter o máximo de energia. Porque alguma energia você vai ter que gastar. Pelo menos esticar a perna, pelo menos esticar o braço. Você vai ter que fazer esse movimento. Porque está ligado ao asana. Agora,
A ideia é você gastar o mínimo para produzir o máximo de energia. Então a ideia é que nós nos tornemos umas máquinas perfeitas de produção de energia. Por isso que é extremamente benéfico, por exemplo, para o religioso, para o profissional da área de saúde, praticar yoga. Porque ele capta muita energia e ele tem como doar essa energia para outras pessoas, distribuir essa energia que ele captou. Até porque ele agora passou para um outro patamar. Ele agora sabe como captar energia. Ele pegou a manha do negócio. Então, para ele, pouco importa perder energia, pouco importa abraçar uma pessoa que está num estado de sofrimento. Isso não tem a menor importância, muito pelo contrário. É até prazeroso. Porque você não está perdendo nada, você está entregando um pouco da tua energia para a pessoa e você vai pegar mais com o universo. Porque o universo é uma fonte inesgotável de energia. E agora você sabe pegar. Você pega pela meditação, você pega pelo pranayama, você pega pelo asana, você pega de N maneiras, cara. Você tem essa capacidade desenvolvida de captar energia de tudo. Da comida, cara, a maneira com que a gente come. Porque tem isso também. Nós falamos sobre escolha de alimentos. Mas o pranayama, o conceito de pranayama passa pela maneira com que eu capto o prana. E, por exemplo, na mastigação, eu capto prana através da mastigação. Através dos nervos da língua e dos dentes. Então você vê, quanto mais tempo eu deixar em contato o bolo alimentar, seja ele qual for, pode ser uma maçã, pode ser um quibe, não importa. Esse bolo alimentar, quanto mais tempo ele estiver na minha boca, sendo mastigado, mais eu tiro prana dele. Por isso é que quando você começa a comer dessa forma, por exemplo, o pessoal da macrobiótica orienta você a mastigar 32 vezes o bolo alimentar. Vocês já fizeram isso, não? Alguma vez? Coloca alguém, se alguém da live aí já teve experiência com a macrobiótica, se já mastigou 32 vezes o bolo alimentar. Cara, você fica com dor na musculatura da mandíbula e maxilar. Porque não é uma coisa que as pessoas habitualmente fazem. As pessoas pegam, mordem, 3, 4 mastigados e engolem, cara. E aí fala assim, cara, tô precisando tomar alguma coisa, meu irmão. Porque, cara, parece que eu comi um boi. Você mandou tudo inteiro praticamente lá para dentro, cara. Então o teu estômago tá precisando fazer um trabalho absurdo. E outra coisa, isso é importante. Lembra que eu falei sobre a mastigação? Que o bolo alimentar tem que ficar bastante tempo até virar uma pasta na tua boca. Porque olha só, o que os tratados de yoga falam sobre isso é o seguinte. Enquanto houver sabor, olha só, isso é mágico, hein? Enquanto houver sabor, existe prana. Entendeu? Então você está comendo, tu está sentindo o sabor da comida, da fruta, seja o que for. Está mastigando, está sentindo sabor. Não tem mais sabor, você engole. Aí o que você está engolindo? Vitaminas, sais minerais, proteínas, isso que você está comendo. O que tinha em termos de sabor, você extraiu já, que era o prana. Não tem mais sabor, você engole. Entendeu? Então, essa capacidade de você, esse modo de você comer, de você desenvolver e consolidar, você começa a sentir uma sensação de saciedade muito antes de terminar o prato. A Roberta está falando que só mastigou uma única vez nessa quantidade. Então, o que acontece? Você está mastigando e você está trazendo tanto prana. Chega uma hora que você fala assim, olha, tô legal. Aí tu olha para o prato e ainda tem comida. Em boa quantidade. Mas por quê? Porque a tua capacidade de extrair prana do alimento foi aprimorada. Nós estamos falando de habilidade, de perícia, de técnica. Você conseguiu captar a ideia, introduziu, pronto. Mudou. Né? Estava aqui pensando, quando você estava falando da captação de prana, né? A questão dos transtornos alimentares. Porque não é, nos transtornos mesmo, não é uma questão de se a pessoa mastigar rápido ou não, que é uma questão moderna, né? Sim. Na modernidade as pessoas comem rápido porque normalmente nunca tem tempo.
A gente está sempre comendo, quem trabalha, está sempre comendo no intervalo de, bom, essas coisas que a gente já sabe. Mas isso provavelmente atrapalha a captação de prana, né, do alimento. Não que Claro. seja um alimento natural, não. Só que eu fiquei pensando assim, cara, e os transtornos, você estava falando, eu estava pensando assim, e os transtornos alimentares, né, que já é uma relação com a comida muito, muito distorcida, né? O bulímico é aquele que é com a comida e com o corpo, mas de qualquer maneira, assim, o bulímico é aquele que conta caloria, conta, e aí tem um momento de muita compulsão, aí come, come. E aí depois vai para os exercícios e, né, para tentar perder e fica com aquela culpa de que comeu, ou seja, não aproveita nenhum dos momentos, né? Sim, E sim, imagina como é que é a questão da captação do prana, né? E o sim. anoréxico ainda é mais complicado ainda, né? Porque ele come e bota para fora. Quando... Não, peraí. Peraí que eu acho que eu O fiz uma bulímico. pequena... O bulímico que bota pra fora. Bota para fora, ele bota para fora, faz exercícios extenuantes e Sim, o anoréxico para mesmo, né? sim, 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 Para de comer. Não come. E isso é real, assim. E chega à beira da morte. sim. Então, assim, fiquei pensando ali, aqui, né? Como é que fica essa captação de prana, assim? Não tem, né? Assim, não tem. Não, exatamente, está desconectado. Tem que trazer. Olha só, eu queria aproveitar que você falou isso. Eu estava já engatilhado aqui para falar uma coisa importantíssima. Olha só. Para Você quem é fica... praticante de yoga, para quem é praticante de yoga, quando falar dentro da prática de yoga, pranayama, pranayama tem que ter concentração. Se não tiver concentração, você está fazendo só exercício respiratório. É ruim? Não, não é ruim, mas é pouco que você podia aproveitar. De novo, lembra que eu falei da mastigação? As 32? Não precisa ser 32. Por exemplo, sopa nem precisa mastigar, mas tenta manter a sopa ali um pouquinho na boca. Isso também é uma coisa ruim. Comida gelada, comida fria ou comida muito quente. A boa comida é morna, tá? Energeticamente falando, é morna. Mas veja bem, na hora que eu estou comendo, fazendo as mastigações até virar uma pasta, ou melhor, até sair o sabor completamente do bolo alimentar, é muito importante que eu esteja concentrado no que eu estou fazendo. Senão não é pranayama. Eu não estou fazendo a captação de prana como deveria. A concentração, ela é um relé, ela funciona como um relé para captação de prana ou não. Então, por exemplo, se eu estou comendo, fazendo as mastigações, mas eu deixei entrar no piloto automático, porque eu estou pensando com um compromisso que eu vou ter daqui a 2, 3 horas, cara, eu não estou fazendo mais pranayama. Entendeu? Eu não posso entrar no piloto automático. Por isso que é legal. Você vai fazer uma refeição? Cara, quanto tempo de refeição? Ah, Alexandre, só dá 15 minutos. Problema, meu irmão. 15 minutos, cara. Mas olha só, é 15 minutos mesmo. Não tem celular, não tem computador, não tem bate-papo com ninguém. 15 minutos. Você está ali para 15 minutos desfrutar daquela comida. Extrair o máximo possível de prana. É isso. Se você não faz isso, você não conecta com o pranayama. A absorção de prana não vai rolar. A concentração ela é fundamental para que isso aconteça. Inclusive, prática de asana. Prática de asana sem concentração, cara. Caraca, meu irmão. Você não está captando nada de prana. Você está cortando prana. Pô, estou fazendo a postura. Minha cabeça foi lá no boleto que eu tenho que pagar daqui a, sei lá, 2, 3 dias. Cortei, cara. Eu tenho que estar comigo. É o que a Andréa falou no início. Eu tenho que viver o agora. Não é nem o presente, é o agora. Esse segundo aqui eu tenho que estar vivendo. Para poder estar rolando as coisas. Senão, eu estou fora. Eu não tô conseguindo fazer as conexões. Sim, sim. E aí isso também, isso que você está falando do agora,
tem o mundo moderno que nos convida a estar no passado ou no futuro, menos no presente, né? O mundo é Agora. perverso. O mundo é perverso. E aí é nesse contexto de um mundo que te obriga, né, que te convida a ficar no futuro ou no que passou, que a gente tem os transtornos psiquiátricos. Né? Porque tudo isso que a gente está falando está dentro de um campo. E eu acho que é exatamente esse campo, é a exacerbação disso que a gente está falando, que vai levar para os transtornos. Seja Sim. depressão, seja anorexia, seja ansiedade. Aí cada um vive de uma forma. Mas começa desse jeito aqui, né? Quando a gente vai naturalizando coisas, quando a gente não se conecta com agora, e aí não se conecta com você. A depressão, como diz o Guilherme, é uma greve da alma. É assim, é quando você está tão no deveria, no que a sociedade te impõe. Então, é ser um alto executivo da Coca-Cola ganhando 500 mil, não sei o quê, mas sem ter para mais nada na vida. Só que a tua alma, de repente, quer outra coisa, só que você não está ouvindo. Aí, o que vem? O que a depressão vem e faz? Em linhas gerais, né, gente? Assim, em linhas gerais. O que a depressão vem e faz? Né? Olha só, para tudo, investimento para fora nenhum. Você vai olhar para dentro, não tem jeito. Na mágoa, na dor, na angústia, no sofrimento. É isso, né? Mas é de novo aquela coisa que eu falei, da importância da dor. Às vezes só a dor nos para. Às vezes a gente precisa passar por uma síndrome, que é uma expressão de sofrimento, para a gente parar. Então, em última instância, Alexandre, o que eu vou falar parece uma maluquice, mas para a gente na Gestalt é exatamente isso. Muitas vezes, isso que a gente chama de adoecimento psíquico é um lado seu que está desesperadamente tentando te dizer: olha que tem alguma coisa errada. E ainda dá tempo. Perfeito. Não, eu não vejo como maluquice, não. É isso aí, uma espécie de clamor, né? Agora, é claro que o yoga, por exemplo, é um caminho e pode nos ajudar a não chegar a esse ponto. Existem outros, Claro, psicoterapia, claro. mas assim, é um caminho que pode nos ajudar a não chegar nesse ponto. E se chegar, pode nos ajudar a sair, né? Sim, Também. sim, sim. Muitas Porque vezes tem é isso. complementar a outras práticas, né? Psiquiatria, Sim, psicologia e yoga, por que não, né? sim, sim, sim. É por aí, porque também tem um detalhe, né? Isso aí também é uma limitação que a medicina também impõe à sociedade, né? Existem certos problemas que ela fala o seguinte: ó, isso aqui não tem cura. Até onde ela viu, não tem cura. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês, tá? Isso aí eu tô falando é de... Todo mundo sabe disso aí. Todo mundo que é do meio do yoga, Ayurveda, sabe disso. Tem uma moça chamada Laura Pires. Eu tenho uma aluna que trabalhou com o ex-marido dela, na época que eles eram casados. Ela teve esclerose múltipla. Ela foi desenganada aqui no Ocidente. Falou, a médica falou, nem procura, porque não tem cura para isso, esclerose múltipla. É só uma questão de tempo para você morrer. Aí, ela chegou para o marido, pediu para não se separar, porque eles estavam praticamente finalizando o casamento. E o marido dela começou a pesquisar pela internet e descobriu uma clínica fuleira, uma clínica sem vergonha no sul da Índia. E aí, partiram para lá com tudo. Nem água quente tinha na clínica. A água era fria e não tinha chuveiro, era uma torneira. Então, quer dizer, do padrão que a Laura estava acostumada a usar, ela chegou lá e ficou chocada com aquela situação. E era uma clínica, né? Bem, um local de saúde, uma clínica. E ela foi falar com o médico, assim que ela chegou, ela conversou com o médico e perguntou quando ia começar o tratamento dela. Sabe o que ele falou para ela? Minha filha, o tratamento começou quando você decidiu vir para cá. Quer dizer, no avião, como é que chama? Pega passaporte, vê vacinação para poder ir para a Índia. Nesse momento começou o tratamento dela. E aí o que acontece? Ele virou para ela e apontou um local
que as pessoas faziam oração, ele falou assim, olha só, eu não sei se você acredita em Deus, se tem religião, e também não me importa. Agora, ali é um local que as pessoas usam para fazerem orações, independente da crença religiosa. Se você puder desenvolver essa prática, caso você não a tenha, vai ser de grande ajuda para a sua cura. Então, vê bem, super responsáveis eles. Depois que ela ficou bem, que ela se curou, entre aspas, se curou, ela ficou voltando à Índia em intervalo de tempo. Ficou voltando todo ano, depois passou de 2 em 2 anos, depois de 3 em 3 anos, como se fosse fazer uma revisão. Que é muito comum, muito parecido com o que nós temos aqui em termos de tratamento para câncer. Né? Você fica fazendo periodicamente avaliações para ver se você está bem. Cara, e a mulher tá aí, cara. Escreveu livro depois que voltou. Ela dá palestra sobre a Ayurveda. Esclerose múltipla. Eu já tive alunas com esclerose múltipla. Entendeu? Só que elas não conseguiram ficar dentro do yoga. Porque tem isso também. Tem gente que, cara, não tem solução, eu vou embora, vou largar, vou fazer outra coisa. Ou então vou entrar na química, farmacêutica, vou tomar medicamento e esperar minha morte. Essa menina não. Essa menina partiu junto com o marido para tentar resolver a situação. Entendeu? E resolveu. Graças a Deus resolveu. E detalhe, você vê também, de certo modo, eles tiveram que quebrar alguns condicionamentos aí. Porque o lugar é feio, cara. O lugar cheirava a óleo. Pô, a Índia, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de estar em ambiente que tem especiarias, temperos, muitos temperos. Cara, é aquele tipo de cheiro, cara. Porque os óleos são fabricados ali mesmo, na clínica, para massagem, tudo. E, sabe, o trabalho é constante, constante. E a visão do Ayurveda é muito diferente da ocidental, em termos de uso de alimento, uso de medicação. É muito diferente, é uma quebra de condicionamento. Então, tudo isso junto fez com que ela revertesse a questão da doença. Que detalhe, né? Não deixa de ser uma autoimune, né? É uma leitura que ela estava tendo dela mesma, né? Agora, reverter essa mente, né? Para que essa mente pare de se agredir, cara. Esse que é o grande lance, né? Uhum. E você vê, um local sem tecnologia, sem estrutura, quer dizer, nem o chuveiro, cara, com água quente tinha. Mas cura, esclerose múltipla. Porra, caraca, meu irmão. Nota 10 pra clínica, nota 10, cara. Porra. Tu vê, no Ocidente ninguém cura isso, cara. Os caras lá curam. Agora é lógico, né, também, né? Isso é muito importante. Não tem essa história de paciente passivo. Sabe? Você tem certas incumbências que são dadas a você. Você vai ter que fazer mudanças na tua alimentação, na tua jeito de pensar, no teu jeito de agir, nos teus sentimentos. Vai ter que mudar. Porque se você não mudar, a doença fica. É contigo. Sabe? Então tem essa questão também, né? Eu não sei qual é o nível de diálogo dentro da saúde mental que você pode estabelecer. Sabe? Por exemplo, eu já tive uma experiência grande com alunos que têm alguns transtornos e, cara, nem por isso eu compreendi a situação daquele dia, que ele não estava bem, mas olha só, não tem esse negócio de dar mole pro camarada, não deixar fazer o que quer. Não, cara, olha só. Yoga é disciplina. Sem disciplina a gente não vai a lugar nenhum, cara. A gente vai se perder sem disciplina. Tem que ter disciplina. Disciplina para dormir, para comer, para trabalhar. Tudo tem que ter disciplina. E não precisa ser aquela coisa de militarismo. Eu não entendo a disciplina como militarismo. Não é isso. É disciplina. É você entender o seguinte: esse conjunto de regras vão me levar a um resultado melhor. Isso é disciplina. Por isso é que eu pratico isso. Se eu não praticar, eu fico ao sabor do vento. Tem um dia que você está bem, tem um dia que você não está bem. E você nem sabe por que no dia que você está bem, e você também não sabe por que no dia que você está mal, você está mal. Você não sabe de nada. Então a disciplina, ela vai te trazendo para uma situação em que você passa a ter um entendimento do que está acontecendo contigo. Por isso a disciplina é tão importante. Estava te ouvindo aqui, aí eu estava pensando também, mas a minha cabeça de novo fugiu. Hoje está bravo.
Meu cabeça está lerdinha. Mas, assim, lembrei. Quando o médico falou para ela, né, que o tratamento dela começou quando ela decidiu ir. Perfeito. Cara, isso para terapia é a mesma coisa. A terapia começa quando a pessoa faz o movimento de procurar. Fez uma Quando conexão, ela né? chega no consultório. Porque tem alguma mudança ali. Alguma coisa. Baixou a guarda e aí diz que está precisando de ajuda. Eu estou precisando de ajuda. E a disponibilidade de querer olhar. Por isso que, Perfeito. né, às vezes as pessoas ligam assim, tirando criança, né, mas até adolescente, adulto, às vezes é alguém da família que liga para dizer, né, porque o meu fulano está querendo fazer terapia. Ok, então, se ele está querendo, então o que você acha da pessoa procurar, né? Porque Sim. esse movimento da pessoa procurar faz toda a diferença, de alguém Claro. procurar e marcar pela pessoa. Claro. Né? Isso já diz muito. Então, assim, o movimento de ir, isso serve para yoga também, né? Com o movimento certeza. de ir já tem uma abertura. Tem uma abertura. Claro que toda abertura tem resistência, né? Mudar é difícil. Claro. Porque em última instância, onde você está, você conhece. Então, você trabalha com a resistência e com a vontade de mudança. Os dois estão ali, Sim. né? Sim. Mas já tem, senão a pessoa não vai. Por isso que não é a forceps, né? Não, é a forceps. Não funciona assim. E tem um detalhe também, né? Eu gosto de falar muito esse tipo de coisa porque já teve alunos que falaram para mim o seguinte: pô, Alexandre, caraca, eu fui em tal lugar e, porra, a yoga não é igual a tua, não sei o quê. Cara, olha só, com psicologia deve acontecer a mesma coisa. Yoga tem a fator de empatia, cara. Você às vezes pode ser um baita professor, só que você de repente não conseguiu se conectar com aquele aluno, ou o aluno não conseguiu se conectar contigo. Não vai rolar o trabalho. Entendeu? Até porque existe uma relação muito de confiança, né? No trabalho. Você está ali, se o teu aluno não confia em você, o que ele está fazendo lá, cara? Faz sentido. Entendeu? Então, por isso é que eu acho também importante, não é que o professor de yoga ou o psicólogo tenha se colocado numa posição de arrogância. Porra, não teve merecimento para fazer minha aula ou para fazer terapia comigo. Não, não é isso, cara. A questão toda é que existe uma questão aí de haver uma empatia. Às vezes não tem, cara. Não é que a pessoa não empática seja uma pessoa ruim. Só não é empático. Eu não consegui relaxar a ponto de falar tudo que eu queria falar para você. Toda vez que eu vou lá fazer terapia contigo, ou toda vez que você vai fazer aula de yoga, você só dá o mínimo. Você só dá o mínimo e mesmo assim, a duras penas, cara. Por quê? Porque você não se solta, você não relaxa, você não confia. Isso é uma coisa subjetiva. Por isso que eu também gosto de falar esse assunto, por exemplo, no curso de formação, porque tem professores que estão se formando, que são bons professores, são muito bons. E às vezes eles ficam em dúvida se são bons. Pô, será que eu falei em alguma coisa? Não, cara. É porque tem esse elemento envolvido. E eu ainda vou botar mais um tempero nessa panela, nessa comida. Existe uma questão kármica. Não sei se vocês já ouviram falar sobre cúpula espiritual. Já ouviram falar sobre isso? Não? Cúpula espiritual. Na casa de vocês tem cúpula espiritual. Na minha casa tem cúpula espiritual. Nas escolas de yoga tem cúpula espiritual. Nas igrejas tem cúpula espiritual. Nos cemitérios tem cúpula espiritual. Egrégora pode ser um sinônimo? Pode chamar de egrégora. Essa energia que está ali, muitas vezes a pessoa chega na tua escola de yoga, ou chega no teu consultório de psicologia, e ela não consegue ficar, por mais que ela queira. Cara, não sou eu que rejo isso. Eu sei que isso acontece. É mais um elemento. Às vezes é uma questão kármica. Eu tenho uma vontade, por exemplo, vou dar um lance para vocês. Eu, na minha infância, eu sou bom desenhista. Olha o que eu estou falando para vocês, hein? Não é arrogância, não. Eu sou bom desenhista. Desenho muito bem. Eu tinha uma vontade de fazer curso de pintura e desenho. Mas era caro. Minha família era pobre e não tinha condição de pagar.
Não teve chilique do Alexandre. Eu peguei minha vontade, coloquei dentro do bolso, fiquei quieto. O tempo foi passando. Eu continuei fazendo meus desenhos. Quando eu comecei a praticar yoga, eu conheci uma menina que, como eu dava umas dicas para ela nas aulas de yoga, que ela não conhecia nada, e eu já estava há algum tempo fazendo, eu lia muitos livros, ela se sentiu assim num carinho de agradecimento, comprou para mim um bloco A3, aquele grandão, e trouxe uns carvõezinhos assim, um pacotinho de carvão, chamado Fusain. São os carvõezinhos. Vem tudo escrito em francês. Eu falei, o que eu vou fazer com esse troço, cara? Aí ela trouxe, me mostrou alguns trabalhos que ela fazia. Eu olhei. Aí vi, ela falou assim, ó, esses pedacinhos aqui que quebram, não joga fora não, porque dá para fazer sombra, profundidade. Eu olhei, cara. Aí eu peguei um livro sobre a Grécia. Primeiro que eu fiz foi Zeus. Não, desculpe, minto. Primeiro que eu fiz foi Apolo. Eu desenhei Apolo. Depois, sabe quem eu fiz? Quem eu desenhei? Prabhupada, aquele mestre do Hare Krishna. Aí desenhei Zeus. Desenhei Hera. Eu fui desenhando aquelas figuras gregas. Eu tinha maior dificuldade com o rosto na minha infância. Desenhava bem, mas rosto, a proporção, olho, nariz, boca. Quem não desenha, não faz a menor ideia do que é isso. É uma dificuldade aquele troço. Com a história do Fusain, eu peguei assim uma intimidade com aquele troço tão grande que eu conseguia fazer profundidade com a sombra. Porra, cara, eu ficava olhando e falei assim, caraca, meu irmão. Aí eu descobri que tinha um fixador feito com cola de madeira, que é para você aplicar para o carvão não soltar do papel. E aí a gravura fica bacaninha. Mas era muito caro, na época eu tinha pouca grana, né? Só praticava yoga, não trabalhava. Eu falei assim, cara, eu tenho que criar um fixador, cara. Aí eu fui para química. E aí em casa eu bolei um fixador com cola de madeira e álcool. Eu fixava. Usava aquele desodorante velho, de longe, ficava na boa. Igualzinho o comprado da Acrylex. Então, quer dizer, são coisas que você vai desenvolvendo, vai aprendendo, vai observando. E aí, por que eu puxei esse assunto da questão da figura? Porque lá no hospital da Nise Neto da Silveira, ela desenvolveu todo um trabalho de arte, né? No sentido de você expressar, né, teu interior e poder se equilibrar, né? A Nise era uma psiquiatra junguiana. E o Jung tinha na arte a aposta através da expressão do inconsciente, né? Sim. As manifestações arquetípicas, ele falava tem inconsciente coletivo. E a Nise trabalhava com isso no antigo Centro Psiquiátrico Pedro II, que hoje tem o nome dela. E aí era com a arte. É como se pelo próprio processo do desenho, o inconsciente fosse ali, de alguma maneira, não é se reorganizando. Conforme ele ia se expressando, ele conseguia ir se expressando cada vez com formas diferentes. E isso tinha a ver com a elaboração que aqueles clientes iam fazendo do seu processo psíquico. É mais ou menos isso. Porque Bacana. o Jung, ele é uma teoria diferente da que eu me aprofundei, que é a Gestalt. Eu sei pouquinho do Jung. Mas ele vai apostar na expressão, e nessa expressão da arte do inconsciente. E aí, tanto é que ele fala das mandalas, eu tenho até uma aqui atrás, né? Dos círculos, porque na verdade ele vai falar dos círculos que organizam símbolos, a psique. Né? Aí tem as mandalas, exatamente. É interessante o ponto. Ele vai falar de um inconsciente coletivo, inclusive, né? Esse filme, Nesse Coração da Loucura, foi gravado lá onde eu trabalhei, 23 anos. Ah, é? No mesmo local? Da Silveira, no Centro Psiquiátrico. Eu vi a Glória Pires, vi a equipe de filmagem todo dia. Bacana. Não, acho importante, né? É importante, é o que o Wagner está falando dos arquétipos, né? De você ter isso mapeado. E até essa questão, né? O Jung deu um impulso muito grande. Mas é da teoria junguiana, porque ele vai falar que os arquétipos
são essa coletividade inconsciente que tem na gente, né? Sim. Mas eu digo a você o seguinte, que esses arquétipos também se manifestam nos sonhos, né? Ele tem um trabalho nesse sentido, né? Para o Jung, sim. Sim, sim. Gestalt, não. Gestalt não vê dessa forma. Não, porque a gente tem uma base diferente. A gente tem uma base fenomenológica existencial. Então, a gente não se preocupa muito com uma estrutura, porque para pensar no arquétipo, no inconsciente coletivo, você vai pensar numa estrutura de inconsciente, sim, que, inclusive, o inconsciente coletivo seria mais profundo do que o inconsciente individual, mas haveriam essas estruturas dentro da gente. Tanto é também que o Jung ele vai falar, se não me engano, você tem a persona, que é aquilo que se manifesta no social, que é construído socialmente, e tem o self, que seria aquilo que é o teu eu mais profundo, a ser descoberto. Para a gente da Gestalt, o mais profundo é a pele, o mais profundo é o que se manifesta. E a gente acredita que nós somos construídos na relação com o mundo. Então, por exemplo, eu sou Andréia, eu gosto de chocolate. Eu gosto de chocolate porque um dia o mundo me apresentou chocolate. Inclusive, eu às vezes queria gostar menos de chocolate. Se o mundo não me apresentasse chocolate, eu não saberia que eu gosto de chocolate. Entendeu? Então, não existe uma essência Andréia que gosta de chocolate. Perfeito. Existe uma Andréia no mundo que conhece chocolate, e isso a constitui. Então, a gente tem algumas diferenças do ponto de vista... Então, a gente não vai se preocupar com algo a ser buscado. O que é buscado já é quando aparece, entendeu? Sim. Esse é o princípio dos agregados, cara. O budismo fala muito disso, o yoga também concebe isso. Quando você começa a desagregar, e aí o chocolate é um agregado. Quando você começa a desagregar e não tem mais o que desagregar, o que sobrou é você. Verdadeiramente você. Só que é uma tarefa, né? Uma tarefa. E tem um detalhe, as pessoas, olha só, eu gosto de explicar isso. Quando se fala em desagregar, nós não estamos falando de um esvaziamento da psique. Não. Nós estamos falando de você não dar mais a tamanha importância ao chocolate como você deu em outras épocas. Isso é desagregação. Entendeu? Você olha o chocolate como um alimento. Ponto. Não como um elemento que produz algum tipo de prazer, de satisfação ou que mascara alguma dor. O chocolate, ele deixou de ter essa função. Então, isso é desagregar. Ou seja, se o chocolate for abduzido da Terra, os ETs levarem o chocolate embora, você não vai sofrer. Além de não morrer, você não vai sofrer por causa disso. É disso que eu estou falando. Isso é desagregar. Isso é desagregar. Então, para a gente, na Gestalt, se eu fico colada no chocolate, não vivo sem o chocolate, isso é um adoecimento. Porque eu não vou ser Andréia que só gosta de chocolate. Na verdade, eu tenho que ser Andréia que está livre para experimentar outras coisas para além do chocolate. Porque a vida é experimentação, entendeu? Perfeito. E eu vou saber de mim quanto mais experiências eu tiver. E quanto mais experiências eu tenho que estar aberta para as experiências, entende? Entendi. Tem várias coisas sobre mim que eu não conheço, porque eu não vivi. Claro. Agora, só vou saber quando eu viver. Requer uma certa dose de coragem, né? De auto suporte, sim. Né? De auto suporte, sim. Mas, em última instância, Alexandre, a gente só sabe quem a gente é quando a gente vive mesmo, né? Eu acho, certeza. Com certeza. Se isso vai ter uma noção de essência, vou dar, escaravilhar e vou encontrar o meu eu mais brilhante e profundo, também é a partir da experiência, né? Então, assim, é a partir da experiência. O yoga fala muito sobre a experiência direta. Tem um filme, que eu não me lembro o nome agora, talvez você saiba, que não tem nada a ver com psicologia. É um filme até que é com uma moça que é surda-muda, que eles vão falar de física quântica. Eu não me lembro o nome. Quem somos nós? Quem somos nós?
Tem uma, tem uma parte do filme que eles até mostram os índios. E aí a hipótese deles era que os índios não viram as caravelas. Porque eles não conheciam as caravelas. O que eles viram foi um movimento diferente no mar. Quem somos nós? Era um movimento diferente. Depois, no contato com os invasores, desculpa para mim, invasores, sem querer entrar em uma polêmica, é que eles viram a caravela e começaram a ver as caravelas e entender. Mas na primeira vez que chegou caravela, imagina, a primeira vez que chegou, os caras estão lá na vida deles, pescando. Imagina, aqui no Brasil, as pessoas estão pescando, estão lá na delas, né? E aí, de repente, chega um negócio com um monte de gente de cor diferente, de tudo diferente, de roupa, né? É tudo muito novo, imagina. A gente já lê dos livros de história, com nome e tudo. Então, essa primeira experiência, eles relatam, os estudos lá, que o que os índios reconheceram e viram foi o movimento do mar, porque o mar eles conheciam. Certo. Eu estou me lembrando disso porque eu acho que é muito gestáltico isso, assim. Sim. Né? Porque a gente também conhece por associação, né? A nossa mente funciona assim. Experiências, mas é sempre na experiência. Com certeza, as segundas caravelas que chegaram, os índios já sabiam que era caravela. E provavelmente não tinham boas recordações. Imagino eu. Né? Não devia ser bom ver. Mas a primeira... Era algo totalmente novo. O nome disso, em sânscrito, é Nama Rupa. Nama é de nome e Rupa é de forma. É o mundo que nós vivemos. O mundo, nome e forma. E o que acontece é o seguinte, por exemplo, você falou, você não conhece abacaxi. Eu conheço. Como é que eu vou explicar para você o que é abacaxi? Eu posso tentar trazer a forma. Posso falar para você assim, olha, você conhece graviola? Aí tu fala assim, eu conheço graviola. Abacaxi parece com graviola, mas a casca é mais dura e mais espinhosa do que a graviola. Mas eu ainda não falei nada. Só dei uma noção da forma. Quando eu vou falar sobre o sabor da graviola, do abacaxi, cara, eu não tenho nenhuma fruta no Brasil que se pareça com abacaxi. Porque, por exemplo, manga e cajá lembra alguma coisa, mas é diferente. Mas lembra. Maçã e pera lembra alguma coisa, mas é diferente. Então, isso é uma coisa difícil de você estar elaborando, porque você não conhece. E detalhe, como é que eu vou te dizer o que é se eu não der um nome para aquilo? Eu tenho que dar um nome. Você vê o condicionamento que a gente vive? E a gente não vive sem isso, sem nome e forma. Até para descrever que aquela coroa do abacaxi espinhosa, que tem que ter cuidado para manipular aquilo. Entendeu? Eu tenho que dar esse tipo de subsídio para você. Senão você não sabe nem como manipular. Pode até se machucar com aquilo. Por não conhecer. Sim. Mas assim, é isso. Eu só vou conhecer experimentando. Só vou saber o que é abacaxi quando eu comer. Com certeza. Você vai me dizer um monte de coisa, mas não vai ser a experiência. Até porque o seu abacaxi não vai ser igual ao meu, mesmo que seja a mesma fruta. Perfeitamente. Perfeitamente, porque tem isso. A gente pode estar comendo o mesmo pedaço de abacaxi. A tua percepção é diferente da minha. Isso aí. Exatamente. A minha relação com o abacaxi vai ser totalmente diferente da sua. Não tem como ter duas. Hoje à tarde, eu vi um trecho de um jogo de futebol da Copa do Mundo. Era Espanha e Costa Rica. Obviamente que eu não vi o jogo, porque eu tinha que dar aula. Tava o trecho lá, eu vi o trecho. E o cara que estava narrando o jogo na internet, ele falou assim, cara, tu já comeu ostra? Aí o outro falou assim, porra, não. Falou, cara, que coisa horrível, cara. Quando ele falou que coisa horrível, eu já parei para prestar atenção. Porque eu já comi ostra. E eu não achei nada horrível aquilo. Ele falou, cara,
Tenta imaginar você comendo um pedaço do mar. Mas, cara, um troço meio gosmento, cara. Foi assim que ele escreveu. Essa foi a experiência dele. Eu achei aquilo incrível, cara. Eu falei assim, caraca, meu irmão. Se eu nunca tivesse comido ostra, eu ia na dele. Mas eu já tinha comido ostra. Então a minha experiência não teve nada a ver com a experiência que ele teve. Totalmente diferente. Mas isso é uma percepção de cada um, né? Sim. Por isso que, voltando ao início da nossa live, a Índia nos oferece muito, né? Você ter essa unidade na diversidade, reconhecer que o outro é diferente de você e que está tudo bem. O outro não é uma ameaça, porque é diferente, né? E hoje as pessoas estão tudo nervosas, porque as pessoas são diferentes umas das outras, e aí todo mundo fica nervoso. Você pode até morrer, né, pela diferença. Pode. Não deveria ser assim. Não deveria. Porque o corpo não é igual, é diferente, o mesmo corpo. Exatamente. Você tem um lado que é melhor que o... Não é nem melhor, assim. Eu tenho um lado bem mais flexível que o outro. Sim, mais habilidoso, cara. Você até troca de lado, às vezes, para fazer algum tipo de serviço, porque um é mais garantido do que o outro. Isso acontece. Isso acontece. Andréia, estamos aqui com 10 horas e 28 minutos. A generosidade do Instagram continua forte. Ele gosta da gente, Instagram. Não derrubou a live. Gente boa. Pois é, mas o papo é bom, né, cara? Por isso que a gente não percebe a hora, né? O tempo passar, né? Isso é legal. Isso é uma coisa que o yoga fala muito sobre isso, né? Os atributos do espírito, eles são atemporais. E você não fica preso à hora, né? O tempo passa e você nem se liga. E tá tudo bem, tudo bem. Mais alguma coisa? Alguém quer perguntar alguma coisa? Ele está reforçando o Wagner. Tanta riqueza de detalhes, o outro não vai sentir o mesmo que você sentiu, porque é único. Isso aí. Mais alguma colocação, Andréia? Não, está de bom tamanho. Está de bom tamanho. E escuta aí o coisa. Tu não estava com o negócio de um curso? Tu avisa pro pessoal aí que tem um curso, cara. Não, então, para o pessoal que é psicólogo, né? Porque a gente acaba tendo que fazer um contorno sobre isso. Tem na minha bio um formulário do Google Forms, mas também as pessoas podem se formar no saberpsi_Helena. Tem até uns vídeos bem legais lá de saúde mental e gestalt. Esse Saber Psi está no YouTube? É no YouTube que está o Saber Psi? Está no YouTube também. Legal. E a gente está... É o Saber Psi, que a gente está montando um curso que é pensando saúde mental, gestalt, os quadros disfuncionais mais graves, que é depressão, ansiedade. Aí, se tiver alguém interessado, vale a pena dar uma olhada. E tem algum conteúdo lá para quem não é psicólogo, para quem gosta do assunto, quer ler mais, quer estudar mais, quer pesquisar? Sim, os vídeos todos abertos. Agora, é um núcleo de gestalt. Tá. Então, assim, a gente acaba que é mais sobre a teoria da gestalt, mas os vídeos são abertos, as pessoas podem ter acesso. Mas legal, bacana. Os vídeos são abertos. Inclusive o simpósio que a gente fez no sábado, que tem a ver exatamente com medicalização da vida, os trabalhos conjuntos de psicologia e psiquiatria, enfrentamento dessa medicalização da vida que a gente chama, é quando as questões da vida acabam sendo diagnosticadas e medicalizadas quando são questões da vida. Por exemplo, ninguém mais fica triste, todo mundo fala que está deprimido. E às vezes as pessoas estão tristes, porque a tristeza faz parte da vida. Isso parece uma coisa boba, mas não é. Isso é uma questão de saúde pública. Então tem esses vídeos lá, é bem legal. Legal. Bem legal. Bom saber, legal. O pessoal já ficou informado aí, ó. Sim. A Alcione. A Alcione foi aluna do curso da formação aqui da Escola de Aia. Uma grande amiga. Mas é isso. Gente, obrigado pela presença. André, mais uma vez, obrigado. E vamos ver se a gente faz. Eu ia até sugerir aqui na live, mas a gente conversa depois sobre isso,
você conversar um pouco sobre a Gestalt em relação à questão da menos-valia. E aí você fala assim, mas Alexandre, por que esse assunto da menos-valia? Por causa da nossa escravidão. O Brasil teve escravidão. E foram 350 anos. É muito tempo. É muito difícil não ter impactado na nossa sociedade a menos-valia. Sim. E é A legal, menos-valia né? que você fala é baixa autoestima, não é isso? Sim, baixa autoestima. Isso aí. Achar que o teu trabalho não é bom, que você vale pouco. Eu acho que isso é importante. Eu acho que é aquele caso, eu estava falando essa semana, segunda-feira eu estava conversando com o pessoal. Tabu é aquilo que não se conversa. O que se conversa deixa de ser tabu. A gente dilui na conversa. Agora não se conversa, empurra para baixo do tapete, vai virar tabu, com certeza. E vai assombrar a gente, mais dia menos dia vai assombrar a gente. Eu acho que várias coisas contribuem para a baixa autoestima, né? As redes Sim. sociais, né? Os ideais de felicidade, corpo inatingível, tem vários. Até os ideais de conceitos de família, do que é pai, mãe, o que é ser uma boa mãe, o que é ser um bom pai. Perfeito, isso é importante E também. a gente pode olhar para isso de várias maneiras. E essa Sim. questão que você falou, eu vejo muito assim, as orientações de TCC que eu faço na faculdade, muitos alunos negros se debruçando, é uma discussão assim bem interessante que eles trazem, né? Assim, e aí acaba que é eles, porque o preconceito tá na cor da pele de quem sofre mesmo, né? Sim. Assim, os brancos, de alguma maneira, a gente tem que ser antirracista, na minha opinião. Né? Eu tenho que ser antirracista. Né? Não Claro. basta não ser racista, eu tenho que ser antirracista. Mas é fato que eu não vivo o preconceito pela minha cor, né? E isso eu tenho que reconhecer. Mas, assim, mas isso não quer dizer que ele não exista, né? Não é porque eu não vivo que ele não existe. Importante marcar isso, porque a gente tem mais falas aí, não, isso eu nunca vivi, tá? Se nunca viveu, não quer dizer que não exista, né? Não é porque eu nunca vi ninguém passando fome no meu trajeto de trabalho, que a fome não existe. Exatamente. Mas, assim, e é muito interessante, porque eu aprendo muito, até coisas da língua, a questão da mulata, que vem de mula. Gente, é muita coisa. E aí, através dos trabalhos deles, eu também fui percebendo uma série de coisas, assim, sabe? Coisas óbvias, mas que não eram óbvias para mim. Não. Então, assim, tem muita discussão. E tem uma coisa mesmo, né? Até que ponto, né? Essa questão do racismo estrutural afeta a autoestima mesmo. Isso é uma coisa que a gente tem que olhar. Com certeza, com certeza. Tem que olhar. Porque, apesar de ter cota na universidade, não é igual a chegar na universidade. Não é. Não é igual. Não é igual. Não é igual. Porque as condições favorecem muito mais ainda as pessoas de cor branca. A verdade é essa. Sim, sim. Então, com certeza, assim, isso que você fala é uma coisa que a gente tem que olhar. Tem que olhar. E isso faz parte da saúde mental, né? Com certeza. Porque você aprender a lidar com isso, né? Porque a gente não vai terminar com racismo amanhã. A gente vai conviver com ele durante muito tempo ainda. Até porque nós estamos falando aqui de uma população de mais de 200 milhões de pessoas. Então, em algum momento, você pode ter algum tipo de problema. Agora, se o Estado brasileiro deixar de ser racista, já está bom, cara. Já é um começo. É um pontapé inicial. Porque política de Estado é uma política sempre mais interessante, né? Porque engloba mais, né? Atinge mais. Sim. E você vê o seguinte, né? De certo modo, a polícia militar, a polícia civil, são órgãos do Estado. Então, na realidade, essas pessoas que ocupam esses postos de trabalho, eles precisariam passar por um processo de reeducação, de entendimento do contexto, se posicionarem, para que na rua, no dia a dia, eles não tivessem atitude. E é o que eu falo, é aquilo que você falou muito bem, é sobre o racismo estrutural, está na estrutura da sociedade isso.
Não é uma coisa específica do policial. É que muitas vezes nós temos contato com o policial, ele é mais próximo. Da mesma maneira que com o médico, né? Você tem contato com o médico. Então, fica mais fácil de você perceber. Mas não quer dizer que o gerente de banco, que você nunca tem contato, que ele não seja racista. E às vezes, ele é racista e nem sabe que é racista. Esse é o fenômeno do racismo estrutural. Entendeu? E, inclusive, tem até aquelas frases que você até mencionou agora, a história da mulata, de você fazer comentários racistas sem perceber aquilo ali, para você é uma fala comum. Como se você dissesse bom dia, boa tarde, boa noite. Para você não ter essa conotação. O mulata, o ovelha negra, que até a música da Rita Lee, né? Sou ovelha negra, é extremamente racista. Um monte de coisa que a gente... Muita coisa. Você vai aprendendo, né? Você vai aprendendo. Mas aí, Alexandre, não é igual, assim, não dá para medir a gravidade, mas o machismo também. Porque o machismo faz homens e mulheres sofrerem. Sim. Homem não chora, homem não sente. Homem, quando vai procurar tratamento de saúde mental, porque já está nas últimas. Mulher não, mulher muitas vezes tem mais, né? Tem mais. Como ela fica nesse lugar, entre aspas, muitas aspas, né? Da fragilidade, né? Porque tem essa coisa do patriarcado e tal. Eu acho que a mulher muitas vezes ainda consegue, não que ela não adoeça. Você tem várias discussões sobre saúde mental e gênero. Sim. Mas os homens nem sequer procuram ajuda. Correto. O câncer de próstata é um exemplo disso. Muitos homens têm câncer de próstata porque não fazem o preventivo. Exatamente. Assim. Não é essa cultura, né? Não é essa... Não, porque homem não chora, homem não fica doente, homem não sei o quê, essa coisa de máscara, não. Por aí vai, né? O troglodita morre de uma hora para outra, né? Um dia o silêncio não acorda, né? A ideia é essa, né? Até então eu tô saudável. Exatamente. Exatamente. Então isso aí dá pano para... Vamos ver se a gente monta uma outra live. Vamos sim, vamos conversar. Bom. Legal? Tá bom. André, brigadão. Uma boa noite para vocês. Brigadão, pessoal que participou aí da live. Namastê. Harion.